Fala aí, galera, vai tudo bem? Pronto para mais um vídeo e hoje com esse tema assim que eu amei, não sei você. Deus, uma grandeza diretamente e inversamente proporcional. Olha, fica até o fim do vídeo para você não perder nada. Bora lá? Antes, já dá aquele like para você não esquecer. Se você não está inscrito, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com a hashtag Não Pare nos Números, beleza? Simbora! Então, não se desespera, tá? Não se desespera que a gente vai falar bem superficial do assunto, mas de uma maneira que você vai entender. Show? O que são grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais? Vamos lá primeiro para o diretamente proporcional. Vou te dar um exemplo que você com certeza já usou aí na sua cozinha. Vamos supor que você está fazendo uma massa de bolo. Então, para esse bolo, você precisa usar 3 ovos. Se você precisar fazer 2 desse mesmo bolo, quantos ovos você vai precisar usar? Se você vai precisar de, né? Se você vai fazer 2 bolos, você vai precisar o dobro de ovos também. Então, você vai usar 6 ovos. Então, repara que a quantidade de bolo aumentou, a quantidade de ovos aumentou também. A quantidade de ovos e a quantidade de bolos é o que a gente chama de grandezas. São as situações que a gente está usando no problema. Outro exemplo. Se eu estou numa fábrica e duas costureiras conseguem fabricar, né, confeccionar 10 vestidos. Se eu triplicar a quantidade de costureiras, né? Se eu botar 6 costureiras, o que vai acontecer com a quantidade de vestidos confeccionados? Vai o quê? Vai triplicar também. Então, à medida que a quantidade de costureiras aumenta, a quantidade de vestidos confeccionados aumenta também. Então, repara, a grandeza, que é a quantidade de costureiras, e a grandeza, que é a quantidade de vestidos confeccionados, são diretamente proporcionais. Porque à medida que uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. Da mesma forma, se eu diminuir a quantidade de costureiras, eu diminuo a quantidade de vestidos confeccionados. Mesmo que caia, se cair a quantidade de um, isso fizer a quantidade do outro cair também, isso são grandezas diretamente proporcionais. Agora, olha esse exemplo aqui. Se eu tô com um carro, tô dirigindo lá a 60 km por hora, bem devagarzinho. Eu faço certo percurso, um percurso, sei lá, daqui do meu trabalho é em 40 minutos. Se eu dobrar essa velocidade, né? Então, ó, aumentar a velocidade e eu acelerar 120 km por hora, considerando, tá, gente, que é todo o percurso aquela velocidade. Então, se eu tava 60 km por hora, agora eu vou para 120 km por hora. Eu vou fazer em mais tempo, vai subir o tempo que eu vou levar da minha casa para o trabalho, ou vai cair? Vai cair, né? Porque eu tô mais rápido, então o tempo vai diminuir. Então, repara que a grandeza velocidade e a grandeza tempo, elas são inversamente proporcionais. Porque à medida que uma grandeza sobe, a outra grandeza desce. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Você entendeu isso aí? Agora, vamos botar Deus na história. Por que Deus pode ser considerado tanto diretamente proporcional como inversamente proporcional? Depende da outra grandeza. Então, nós vamos falar de uma grandeza aqui. A grandeza busca. Se você botar Deus, né? Tem gente que fala assim, eu quero mais de Deus. Eu quero mais Deus na minha vida. Eu não sinto Deus como as outras pessoas. Tá, mas vamos analisar a grandeza busca. O que você mais tem buscado na sua vida? Porque Deus, ele é diretamente proporcional à sua busca. Quanto mais você o busca, mais ele vem para você. Então, se essa grandeza cresce, a grandeza de Deus na sua vida também vai crescer. Mas o problema é que a gente quer se encher de tudo quanto é coisa, né? Menos de Deus, e a gente quer que a gente esteja sensível a Deus, a gente quer ter mais de Deus, a gente fica impressionado, né, com as pessoas que falam de Deus, que transbordam Deus de uma maneira linda, a gente fala que quer também, mas se liga, Deus se comunica com você através do Espírito dele, e esse Espírito está em briga com quem? Com a carne.
Se você só alimenta a sua carne, não que seja errado alimentar a carne, no sentido bom, por exemplo, quando você assiste um filme, você está alimentando sua carne, sua alma. Quando você, sei lá, vai jogar, né? Pessoal aí, meus alunos de Free Fire. Você está alimentando quem? Sua alma. Só que se você, com isso, não alimenta o teu espírito também, ou seja, não traz para você coisas que te aproximem de Deus, o espírito fica bem fraquinho e a carne bem forte. Então, Deus consegue se comunicar com você? Não. Então, preste atenção. Deus é diretamente proporcional à sua busca a Ele. Quanto mais você buscar a Deus, mais Ele vai se apresentar a você. Você quer que Deus se revele a você de uma maneira que você ainda não viu? Você quer sentir Deus de uma maneira que você ainda não sentiu? Então, cresce essa grandeza da busca. Busca Ele mais intensamente. Começa a correr atrás das coisas espirituais. Não que você não precise se divertir, não que você não precise ter momentos de descontração, mas você precisa buscar Deus para a sua vida, tá bom? Isso é um ponto. Agora, o outro ponto. Quando que Deus vira uma grandeza inversamente proporcional? Quando a outra grandeza sou eu. A quantidade de mim que eu tenho em mim mesma é inversamente proporcional à quantidade de Deus que eu tenho em mim. Quanto mais de você você tiver em você, engraçado, né? Menos de Deus você vai ter. Mas espera, não confunde, tá? Eu não tô falando aqui de identidade, eu não tô falando aqui de personalidade. Eu tô falando aqui que quando você caminha com Deus, você precisa dizer não para você mesmo em um monte de coisa. Mas tem gente que tem um ego tão inflamado, que é tão ela. E aí, se você tá muito cheio de você mesmo, não tem espaço para Deus. Tenho que te falar isso. Como é que disse João Batista? Quando as pessoas falaram assim, olha, você não tá incomodado que tá todo mundo seguindo esse Jesus aí, ó? Você tá aqui pregando no deserto há quanto tempo? E aí, sabe o que João Batista disse? É importante exatamente isso, gente. Que eu diminua e que ele apareça. Que ele cresça e eu diminua. Você sempre é muito centro das coisas? Você é sempre o mais importante, a sua opinião é sempre a mais importante, o seu jeito é sempre o mais importante. Você tem dificuldade de dar o braço a torcer para as coisas, você tem dificuldade de reconhecer, né, que você falhou, que você errou, que você precisa voltar atrás. Tem muito de você dentro de você. Sabe o que acontece com a quantidade de Deus? Cai. Diminua você, Deus vai crescer na sua vida. Quando a gente se retira, Deus aparece. Quando a gente reconhece a nossa pequenez, Deus vem com a grandeza dele sobre as nossas vidas. Quando você, sabe, reconhece que você é totalmente dependente de Deus, eu fico tão triste. Tem pessoas que falam assim, quantas, né, situações de artista, fala assim, graças a Deus nada, graças a minha força, graças ao meu esforço, graças que eu estudei, graças que eu treinei, graças isso. Muito. E para e pensa no fim dessas pessoas, né? Quantas delas tiveram um fim tão ruim? Porque não souberam reconhecer Deus na sua vida. Se você é inteligente, sabe quem te deu a inteligência? Deus. Se você tem força para treinar, sabe quem te dá essa força? Deus. Se você consegue não desistir, sabe quem te dá essa perseverança? Deus. Se você é o que você é, sabe quem te fez assim? Deus. Então, que ele cresça e a gente diminua, tá bom? Se essa palavra falou com você, não deixa de curtir esse vídeo, que ajuda a gente a divulgar esse canal. E compartilha. Compartilha com essa hashtag não pare nos números, pra galera ficar aqui até o final, tá bom? E até o próximo vídeo.